Eu li Uma Regra Comum, do Justin Whitmer Willey, da Thomas Nelson com a Purpose Paper. E eu queria fazer com vocês não necessariamente uma resenha, mas comentar algumas coisas que me chamaram a atenção, porque esse livro, ele é uma bênção, caso você leia e aplique na sua vida alguns dos ensinamentos que o autor traz aqui. Bom, falando um pouco sobre o autor, o Justin, ele é americano, ele é casado e pai de 4 crianças, ele é advogado, e ele foi, um tempo da sua vida, missionário na China. E nesse livro, de forma geral, ele fala sobre como uma regra de vida, hábitos bem aplicados na sua vida, pode fazer com que você viva uma jornada mais leve, porque o fardo que o Senhor nos entregou é um fardo leve. E ele basicamente começa na introdução do livro contando a sua experiência quando um dia ele acorda de madrugada, tendo pesadelos estranhos, e isso é algo que se repete ao longo de alguns dias. E ele vai até a emergência e lá ele percebe que estava tendo crises de pânico. Isso mesmo. Tudo isso porque depois que ele retorna da China, ele vai viver a sua vida normal, né? Como um advogado, esposo, enfim, pai e outras várias atribuições que ele tinha. E nesse acúmulo de atividades que ele exercia, ele acabou tendo acumulado na sua vida muitos estresses e acabou se deparando com crises de pânico. E aí, ao longo da escrita, ele vai falando como é que ele passa a organizar, então, a sua regra de vida, a fim de que aquilo não acontecesse mais, a fim de que ele tivesse uma vida restaurada, já que estava um caos, né? Um grande caos. E aí, primeiro ele começa falando sobre o que é de fato uma regra de vida. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou falar aqui para vocês uma das coisas que ele fala, né? Antes de eu falar exatamente o que é uma regra de vida, uma coisa que me chamou a atenção na página 16 é que ele fala sobre a vida dele como missionário e a que ponto ele havia chegado. Ele diz assim: como foi que o missionário chegou ao ponto de precisar ser convertido? Então ele foi alguém que levou Jesus para pessoas que não conheciam, e de repente, quando ele retorna, é como se nada daquilo que ele tivesse vivido fosse de fato praticado por ele. Então é como se ele precisasse de uma nova conversão, porque ele estava tão imerso na vida comum, diante de tantos desafios, que ele acabou se esquecendo de viver conforme a palavra do Senhor. Ele deixou ser engolido por todas as atribuições da vida terrena. Bom, mais à frente, ele fala então sobre o que era um hábito, e ele fala que um hábito é um comportamento que ocorre automaticamente, de forma repentina e muitas vezes inconsciente. Então, por exemplo, acordar, escovar os dentes, tomar café da manhã, nada disso talvez seja planejado, as coisas simplesmente acontecem de forma automática porque a gente está tão habituado a se comportar de determinada forma que aquilo vira um hábito. E mais à frente também ele diz o seguinte, quando ele vai falar sobre liturgia, né? Ele fala que a única diferença é que uma liturgia admite que é um ato de adoração. Chamar hábitos de liturgia pode parecer estranho, mas precisamos usar um vocabulário que ressalte o fato de que nossas rotinas diárias não são neutras. Então, por mais que a gente ache que certas coisas são automáticas e não fazem muito sentido, fazem sim. Tudo que a gente faz é uma liturgia, a gente adora aquilo que a gente faz. Ele também ele conta até uma história, né, que é um pouco conhecida. Na verdade eu conheci aqui, mas depois eu descobri que outras pessoas conhecem essa história, né, que é a história dos peixes. 2 peixes jovens estão nadando lá na água, e um peixe mais velho passa e fala sobre a água, né? Ah, vocês estão sentindo a água? E aí um peixe olha pro outro, né, os jovens, eles se olham e falam assim: que é água? Ou seja, eles estão tão ali habituados no mar, em viver nadando, que eles não percebem as coisas acontecendo ao redor deles. Eles simplesmente não percebem a água passando. E a gente não percebe os nossos hábitos. Então a gente vive hábitos no nosso dia a dia que a gente simplesmente não se dá conta de que eles podem fazer mal ou bem, ou que a gente faz com muita frequência ou menos frequência. E a gente simplesmente não se dá conta da vida que a gente leva. Então ele chama a nossa atenção para isso, para que a gente preste atenção no que a gente faz diariamente, com frequência. Será que esses hábitos que a gente faz em grande volume, eles nos fazem bem, eles nos fazem mal? Então falta criticidade da nossa parte para com nós mesmos, para com os nossos próprios hábitos. Bom,
Depois que ele fala que os nossos hábitos não são neutros, que de fato a gente precisa prestar atenção neles, ele fala sobre a própria experiência, ele começa a rascunhar ali, a compartilhar com os amigos regras de vida. Então ele começa a elencar alguns hábitos que ele gostaria de inserir na vida dele a fim de melhorá-la. E aí ele cria 8 hábitos. 4 hábitos diários, ou seja, 4 hábitos para serem feitos, para serem realizados todos os dias, e 4 hábitos para serem realizados pelo menos uma vez por semana. E aí, eu vou aqui dizer para vocês, brevemente, né, quais são os hábitos, para resumir e não ficar tão longo assim esse vídeo. São 8 hábitos, né? Então tem hábitos diários, tem orar de joelho 3 vezes ao dia, uma refeição compartilhada, 1 hora com o celular desligado e Bíblia antes do celular. Então esses 4 hábitos devem ser realizados todos os dias. Os hábitos semanais, que a gente pode fazer uma vez por semana, são 1 hora de conversa com um amigo, curadoria de mídia para 4 horas, fazer jejum de alguma coisa por 24 horas e o Shabat. Então, basicamente, ele divide dessa seguinte forma, e eu vou compartilhar com vocês os 4 hábitos, né, de cada temporada, né, os 4 hábitos diários e mais os 4 hábitos semanais. E eu vou falar um pouco sobre ele, como é que eu tenho tentado também colocar e inserir esses hábitos na minha vida. Então, o primeiro hábito, que é o hábito diário, que ele deve fazer todos os dias, é o da oração 3 vezes ao dia. Então, ele fala que ao longo do dia ele faz 3 orações, uma ao acordar, uma no meio do dia e no final do dia. E eu acho muito interessante, porque ele fala que a oração matinal é, de fato, a primeira coisa que ele deve fazer antes de fazer qualquer outra coisa, porque é uma forma dele começar o dia tirando as ervas daninhas, aquilo que pode prejudicar o dia dele por inteiro. Ele fala que começar o dia ajoelhado em oração é um hábito-chave. Na oração da manhã, estruturamos as primeiras palavras do dia com base no amor de Deus por nós, ou seja, arrancamos as ervas daninhas do legalismo que crescem se simplesmente não fazemos nada. E aí ele fala que no meio-dia ele faz outra oração, como se fosse um tipo de forma dele se reconectar e não se perder ali, né? Porque muitas pessoas até começam o dia com a oração, mas ao longo do dia é como se ela se esquecesse daquilo que ela pediu a Deus no início do dia. E aí, ao meio-dia, ele faz uma segunda oração e, por fim, ele fecha esse dia com uma terceira oração. Então, eu acho que uma forma da gente aplicar isso é realmente começar o dia pedindo a Deus pelo dia, durante a metade do dia, né, ao meio-dia, você reforçar isso e ao fim você agradecer por tudo que Deus fez naquele seu dia. Isso aqui é algo que eu estou acrescentando e que eu tenho procurado fazer. O segundo hábito que ele fala, né, que é... Deixa eu só procurar a página certa. Isso mesmo. O próximo hábito, que é o hábito diário, é uma refeição compartilhada. Então aqui nessa refeição compartilhada, ele fala sobre a importância de estar em comunhão com alguém e ter uma refeição com alguém. Claro que na minha casa, por exemplo, é muito comum que eu jante com meu marido, é uma refeição que a gente tem. Ou então, durante o final de semana, a gente toma um café da manhã, enfim. Mas ele tem uma vida tão agitada e tão compromissada, né, com o trabalho principalmente, que muitas vezes ele não conseguia comer com ninguém, a não ser com colegas de trabalho, enfim, mas de forma muito apressada. Então ele fala que ele precisou ali fazer uma pausa na agenda dele para realmente retornar à mesa, estar com alguém, fazer uma refeição compartilhada, estar em comunhão. Ele fala nesse capítulo, nessa parte, muito sobre a questão da comunhão com os irmãos e como muitas vezes a gente tem perdido isso. E aí eu vou ler aqui para vocês um trecho que eu deixei marcado na página 70, só um minutinho. Ele fala que a necessidade de comer revela a nossa dependência de Deus. Talvez uma das diferenças mais emblemáticas entre nós, como portadores da imagem de Deus, e o próprio Deus, seja que, ao contrário dele, nós dependemos de coisas que estão fora de nós. Ou seja, estar com fome é uma necessidade fisiológica, ou seja, a partir do momento que a gente sente fome, a gente relembra que nós somos carnais e que a gente tem a necessidade de algo que não está em nós, diferente de Deus, que é completo em tudo. Deus não precisa se alimentar de coisas externas, porque Ele é completo nele mesmo. E a fome traz essa lembrança, né, da nossa carnalidade e da necessidade que o nosso corpo tem pelo ar, por água, por alimento, enfim.
e você está em comunhão com outra pessoa que também sente a mesma necessidade que você, é como se fossem dois pecadores incompletos se reunindo a fim de viver em comunhão, já que a comunhão é algo desejado por Deus para a nossa vida. Ele também fala que a necessidade de comer revela a nossa dependência um do outro, que foi o que eu acabei de falar, meio que complementando. Além disso, a necessidade de comer revela a nossa dependência da criação, ou seja, de tudo aquilo que foi feito para o homem, né? Os animais, os vegetais, enfim. E que a mesa é o centro da gravidade, ou seja, a gente olha para baixo, a gente olha para a mesa para poder pegar a comida e levá-la até a boca. E aí, só um detalhe que eu não falei. Ao final de cada hábito, ele dá dicas de como é que ele pode ser aplicado. Eu não consigo colocar nesse vídeo como ele coloca, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E o intuito desse vídeo é fazer com que você tenha interesse em ler a obra, para de fato poder aplicar, né, de forma melhor os hábitos que ele indica, que ele sugere aqui no material. Então não tenho como falar, é realmente só para trazer a curiosidade, para colocar a curiosidade em vocês para lerem a obra. Então, ao final de cada hábito, ele coloca dicas de como ele aplica e de como você pode aplicar para ficar mais fácil, para ficar mais visual. O próximo hábito, né, o terceiro, eu vou abrir aqui na página 90 para encontrar a referência, que no caso é 1 hora com o celular desligado. Por ele ser advogado e trabalhar em escritório, vira e mexe, ele tem ligações, mensagens, e-mails, enfim, está o tempo inteiro trabalhando com o celular. E é o que acontece com a maioria de nós. O celular também é uma ferramenta de trabalho e acaba que a gente vive ali voltado e prostrado pro celular. E ele fala que pelo menos uma vez no dia, no meio do dia, assim, não é na hora de dormir, não é na hora que a gente não usa o celular, é exatamente no pico da necessidade que ele dá ali uma desligada no celular por pelo menos 1 hora. E aí eu peguei aqui uma citação que eu vou ler pra vocês. Gente, tá muito calor, tô meio ofegante, né? Ele faz uma referência a Voldemort no filme de J.K. Rowling, das Relíquias da Morte. Na verdade, em todo o filme a gente tem essa noção, mas aparece mais de forma mais visível no último filme, né? No Relíquias da Morte. Em que Voldemort, ele, para não morrer, ele divide a vida dele em Horcrux, em vários elementos, né? Tem varinha, tem livro, enfim. Tem vários elementos onde ele coloca um pouco da vida dele, a fim de que ele viva por mais tempo, que ele esteja onipresente, que ele esteja em vários lugares diferentes. E no fim das contas, ele não está em lugar nenhum, porque ele está incompleto em todos os lugares. E por que ele faz essa referência? Porque ele está dizendo que muitas vezes as pessoas estão tão voltadas para o telefone que elas simplesmente não estão presentes ali onde elas estão. Então você pode até estar no mesmo ambiente que um amigo, que um familiar, enfim, com qualquer pessoa no mesmo ambiente, mas você está tão ali voltada para o telefone que a sua presença está fragmentada. A tua presença está fisicamente no ambiente com alguém, mas está com a mente no celular, nas coisas que estão acontecendo ali. Então você não está presente nem em um lugar e nem em outro. Então é como ele faz esse link, né, entre a história de Harry Potter com a nossa vida fragmentada, né, que a gente está de corpo presente em um ambiente, mas com a mente distante. Então a gente acaba não se entregando para o outro. A gente não consegue servir o outro quando a gente não está presente ali de fato. Então ele faz um incentivo a você estar presente de fato com alguém e coloca o celular como um objeto que tem afastado as pessoas, né? As pessoas não conversam mais, elas não convivem mais, as pessoas às vezes estão até reunidas para conversar, mas de repente um puxa o celular, daqui a pouco o outro puxa também e acaba todo mundo para de conversar e fica aquele silêncio, sabe? E as pessoas simplesmente não conversam mais. Então ele traz essa reflexão e fala que faz esse hábito, né, de desligar o celular por 1 hora, exatamente no meio do dia onde ele estaria usando o celular. E de fato ele deixa claro que ele só usa o celular para trabalho, que ele realmente evita usar a rede social. Ele divulga o trabalho dele, inclusive do livro, dos outros livros que ele escreveu, nas redes sociais. Mas ele diz que só pega as redes sociais para fazer divulgação, para responder alguma mensagem e fecha. Ele não olha o que as pessoas postam, ele realmente não consome, ele realmente só divulga aquilo que ele precisa divulgar. Mas eu vou falar sobre mim. O que é que eu tenho tentado fazer para diminuir o uso das redes? Eu gosto muito de abrir para postar alguma coisa e para olhar somente aquilo que eu gosto.
Então tem pessoas que me inspiram, que me ensinam com alguma coisa nos stories, através das caixinhas de pergunta. Então eu sempre tô olhando assim os stories dessas pessoas e olho rapidamente e saio. Então é o que eu tenho tentado fazer para diminuir também aí o uso das redes sociais, realmente abrir as redes sociais de forma intencional, para aprender algo com alguém que eu sigo, que eu gosto. Eu tenho evitado assistir vídeos de comédia, que fica nos Reels, eu tenho evitado isso, assim, realmente faz muito tempo, tem algumas semanas aí que eu tenho evitado isso e tenho focado nos stories de pessoas que eu gosto, que eu admiro, até de amigos também, né? Porque é bom a gente olhar a vida dos amigos, a gente comentar alguma coisa, enfim. Eu olho dos amigos que eu gosto, que eu tenho convívio, familiares, eu tenho familiares que moram longe, que moram fora, então quando eles postam eu gosto de ver como todos estão bem, mas é de forma intencional e não aleatória, só para passar tempo. E o último hábito diário que ele fala no livro é o hábito de ler a Bíblia antes de pegar no celular. Então ele começa o dia lendo a Bíblia, assim, preenchendo, né, se enchendo do que a palavra diz sobre ele e não do caos que aparece nas redes sociais. Às vezes você abre a rede social, você vê uma notícia triste, uma polêmica, uma fofoca, uma coisa engraçada, você é bombardeado de informações que você não consegue reter e você, né, parece que fica ali meio vazio. Mas antes de pegar o celular, antes de ter acesso a tudo que as redes sociais podem proporcionar para você de informação, ele se preenche daquilo que a palavra diz sobre ele. Então, nem que seja pelo aplicativo, nem que seja pela Bíblia do celular, mas é importante que a gente comece esse dia se abastecendo do que a palavra diz. Eu vou ler uma citação que ele coloca aqui sobre isso. Ele fala que cultivar o hábito de ler a Bíblia antes de pegar o celular significa ir ao lugar certo para perguntar quem você é. Você abre a Bíblia e descobre que está com o seu pai. Você encontra o seu nome escrito nas páginas. Você descobre que é amado e então começa a refletir esse amor conforme o propósito para o qual você foi criado. Bom, aí se encerra o hábito diário e inicia então agora os hábitos semanais, que no caso o primeiro hábito semanal é 1 hora de conversa com um amigo. E esse, meus amigos, é o mais difícil para mim, porque às vezes eu passo meses sem falar com as amigas, mas eu tenho me forçado a estar mais presente na vida delas, confesso. Mas é algo que é desafiador. É você realmente ligar para alguém, mandar uma mensagem. Às vezes você vai precisar do celular para isso, para gastar tempo conversando, desabafando, confrontando o amigo sobre as coisas, porque a gente precisa, né, de fato, conversar as nossas fraquezas uns aos outros para que a gente seja ajudado por eles, né? A gente está tanto para ajudar quanto para ser ajudado. Então, esse hábito de conversar com um amigo, de ajudar alguém através da conversa, do aconselhamento, é muito importante. Eu queria muito falar de forma mais abrangente, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas, assim, esse livro é muito rico. O segundo hábito semanal que ele colocou na vida dele como regra é curadoria de mídia por 4 horas. Aqui é uma coisa muito legal, que eu até falei no do celular anterior. Ele faz uma curadoria. Ao invés de ficar ali rolando o feed da Netflix, por exemplo, para escolher um filme, ele vai já numa lista certa e vai assistir aquele filme de forma intencional, né? Não vai ficar ali assistindo uma série, uma temporada em um único dia. Não, ele assiste de forma intencional. Ele vai reservar na agenda dele um dia, um horário para estar ali com a esposa dele, para assistir um filme, para assistir uma série, tudo de forma intencional. Para não ficar realmente ali adorando, né, prostrado em frente à TV ou às redes sociais. O exemplo que eu dei foi de realmente olhar os stories de pessoas que me ensinam alguma coisa. Então eu abro, olho as caixinhas de pergunta ou os vídeos que essas pessoas postam e saio. Então é você fazer uma curadoria. Uma das coisas que eu também faço é parar de seguir pessoas que não me agregam em nada. Então eu parei de seguir muita gente, de vez em quando eu vou lá nas pessoas que eu sigo para fazer sempre uma limpa, tá sempre limpando o meu feed para que eu consiga ver menos coisas e tudo aquilo que eu vejo é sempre de forma intencional e com qualidade. O próximo hábito semanal, esse já é o penúltimo, é fazer jejum de alguma coisa por 24 horas. Ele fala que a fome revela o teu mais íntimo, né? Porque a fome, eu até falei no outro hábito, escancara quem de fato você é. Você fica impaciente, os seus pecados podem ficar mais aflorados.
E o jejum coloca a gente nessa situação. Eu, assim, marquei várias coisas, mas uma das coisas que me chamou a atenção tá na página 172, que diz assim: quando jejuo, vejo no fundo que não sou uma pessoa muito paciente, afinal, não sou uma pessoa muito contente. Não sou tão independente e forte quanto pensava que fosse. Se fosse uma pessoa fraca, impaciente, irritada, que se medica com comida, sou uma pessoa fraca, impaciente, irritada, que se medica com comida e bebida. Isso é duro de admitir. No entanto, viver em jejum é viver sem saber quem realmente sou. É pesado, né? E por fim, ele fala do Shabat, ou seja, o descanso. Se o próprio Deus, ele fez o mundo e descansou, quem somos nós para não descansarmos? Ele fala de uma vida muito produtiva, né? Ele é advogado, pai, enfim, muito importante, com muitas coisas, entendeu que ele precisava descansar. E aí ele volta para o início do livro, né? Ele se encontrou ali numa crise de pânico, justamente por causa de uma vida muito agitada, sem descanso. E Deus nos convida a descansar. O descanso ele precisa ser intencional. Ele precisa estar na nossa rotina, ele precisa fazer parte da nossa rotina. No final do livro, ele faz algo muito legal. Ele fala sobre o fracasso, sobre ele mesmo não ter conseguido colocar em prática alguns dos hábitos que ele sugere. Porque, afinal de contas, ele é ser humano. Mas o hábito é isso. Você pode fracassar hoje, mas amanhã tentar novamente. E assim por diante. Eu te encorajo muito a ler essa obra. Ela mudou muito minha cabeça em relação a muitas coisas. Nada do que eu falei aqui consegue descrever de forma perfeita o que o livro diz, porque, enfim, as minhas palavras não conseguem, de fato, resumir a beleza dessa obra, mas eu indico fortemente. E se você leu e teve um insight diferente do meu, deixa aqui nos comentários pra gente conversar mais. Talvez você possa me ensinar algo que eu não captei aqui nessa obra. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, curte aqui, considere se inscrever no canal caso você goste. Aqui nós falamos sobre leitura de livro, hábitos, vida cristã, devocional. É isso. Obrigada pela companhia e até a próxima.